Boa noite, amados amigos, amados irmãos em Cristo Jesus. É um prazer estarmos aqui mais uma vez na presença do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E é um prazer novamente poder ministrar uma palavra de conforto, de fé e esperança para cada um de vocês, para cada um de nós. Pois para mim também veio esta palavra tão abençoada em nome do Senhor Jesus. Irmãos, a palavra de hoje encontra-se no Novo Testamento, lá no livro de Marcos, capítulo 9. Amém? Irmãos, antes de começar, vamos ligar o nosso pensamento ao nosso Senhor. Feche os teus olhos por uns instantes, enquanto eu faço uma breve oração. Liga o teu pensamento com Deus. Esqueça tudo aquilo que tem trazido preocupação na sua mente, todos os afazeres domésticos que você tenha que fazer neste momento. Só mantenha os olhos abertos se você estiver na direção de algum veículo que você não tem como fechar, os olhos. Caso contrário, se você estiver em algum lugar que não requeira a sua atenção, feche os seus olhos por uns instantes, irmãos. Senhor, meu Deus, entramos, meu Pai, nesta noite, meu Pai, em comunhão contigo, para que nós possamos ouvir, meu Pai, entender e obedecer a Tua palavra. Senhor, através desta palavra, meu Pai, que será ministrada logo em seguida, meu Pai, eu peço a Ti, Senhor, que venha tocar, meu Pai, na vida de cada um dos Teus filhos, meu Pai, que está ouvindo esta palavra. Meu Deus, que todos aqueles, meu Pai, que encontram-se, meu Pai, de alguma forma, meu Pai, amarrados, meu Pai, sendo mantidos em cativeiro, meu Pai, através do Teu Espírito Santo, venha ser libertos em nome do Senhor Jesus. Meu Pai, eu peço a Ti, Senhor, que derrama, meu Pai, o Espírito de cura sobre cada um, meu Pai, dos Teus filhos que encontram-se, meu Pai, presos em cima de um leito, seja ele hospitalar ou domiciliar, seja na casa ou no hospital. Meu Pai, eu peço que o Senhor mande, meu Pai, a tua cura, meu Pai, sobre a vida de cada um, para que amanhã, meu Pai, eles recebam a boa notícia, meu Pai, de que eles estão curados e possam ir para casa, voltar às suas atividades normais. Meu Deus, eu repreendo, meu Pai, todo aquele espírito de enfermidade, meu Pai, que vem mantendo os Teus filhos aprisionados em cima desta cama. Meu Pai, eu repreendo também em nome do Senhor Jesus todo espírito, meu Pai, de vícios, meu Pai, que vem atrapalhando a vida dos Teus filhos, mantendo-os presos na escuridão dos vícios, das drogas, do álcool, do cigarro. Meu Pai, eu peço a Ti, Senhor, que em nome do Senhor Jesus, meu Pai, todo este mal seja quebrado em nome de Jesus. Pai, toca, meu Pai, no coração, meu Pai, de cada um dos Teus filhos, para que ao ouvir, meu Pai, a Tua palavra, eles possam entender, compreender e obedecer a Tua vontade, Senhor. Meu Deus, usa-me, Pai, como ferramenta da Tua vontade para abençoar a vida deste povo, meu Pai, pois o sofrimento humano, meu Pai, nos aproxima da Tua presença, da Tua essência. Porém, meu Pai, que eles não precisem mais, meu Pai, sofrer para encontrar, meu Pai, os Teus caminhos, e sim, meu Pai, obedecer a Tua voz, obedecer aos Teus mandamentos e os Teus estatutos, para que assim, meu Pai, conquistemos assim o direito de entrar na Tua morada, em nome do Senhor Jesus. Irmãos, como eu falei, a passagem de hoje está no livro de Marcos, capítulo 9, a partir do versículo 17. A passagem de hoje, irmãos, fala quando Jesus encontra um jovem que ele está possuído por um demônio que mantém ele mudo, tá? E vocês vão ver aqui através da passagem que esse espírito, quando ele ataca este jovem, ele joga este jovem no chão e faz com que esse jovem fique como se ele estivesse tendo um ataque, um acesso, ou até mesmo como se ele estivesse tendo convulsões, e ele começa a espumar pela boca e a travar os dentes de tal forma que isso começou a afetar a saúde física dele, fazendo com que ele enfraquecesse a cada dia. E antes de chegar aonde este jovem estava, Jesus havia retirado dentre os discípulos Pedro, Tiago e João,
e levado eles consigo até um monte bem alto, onde aconteceu a transfiguração do monte, e os 3 discípulos viram Jesus reunido com Moisés e Elias, e ouviram a voz de Deus dizendo que aquele era o filho dele, o Cordeiro do mundo. E em seguida, Jesus pede para que eles não contem o que eles presenciaram, né? E Jesus conta a respeito da vinda de Elias, sobre todo o sofrimento que Elias já havia passado, para que a palavra do Senhor se cumprisse antes da vinda de Jesus. E como Elias já havia passado por tudo aquilo que o Pai havia determinado, e agora chegou a hora do Filho do Homem, segundo as palavras de Jesus, que o Filho do Homem fosse aviltado, né? Recebesse a glória do Pai. E a glória de Jesus veio através da sua renúncia, né? De todo o sofrimento que ele passou, não para que fôssemos condenados, e sim para que nós fôssemos salvos pelo sangue derramado naquela cruz. Amém? Então, Jesus, após descer desse monte com Pedro, Tiago e João, ele foi ao encontro dos outros discípulos. E chegando próximo de onde os discípulos estavam, eles viram que os escribas, né, estavam ao redor dos discípulos e discutiam alguma coisa com os discípulos. E ao aproximar-se deles, eles correram para Jesus, saudando a ele, e Jesus questionou por que eles estavam discutindo com os apóstolos, né? Com seus discípulos. E aí um deles, entre a multidão, começou a falar com Jesus. Então lá no versículo 17 começa assim: e um dentre a multidão respondeu: Mestre, trouxe-te o meu filho, possesso de um espírito mudo. E este, onde quer que o apanhe, lança-o por terra, e ele espuma, rilha os dentes e vai definhando. Roguei aos teus discípulos que o expelisse, e eles não puderam. Então Jesus disse-lhe: ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrereis? Trazei-mo. Fazer uma pausa aqui, irmãos. Veja que Jesus deixou bem claro que, apesar de todo o poder que ele havia dado aos seus discípulos para curar, expulsar demônios, para pregar a tua palavra, né, pregar o evangelho de Deus em todos os lugares que fossem, os discípulos, mesmo com todo o poder que Jesus havia dado, não conseguia expulsar esse demônio deste jovem. Porém, veja que Jesus repreende estas pessoas que estavam ali, porque na verdade eles estavam ali não porque eles acreditavam que os discípulos pudessem expulsar o demônio desse jovem, mas eles não acreditavam que isso fosse possível. Eles não acreditavam que os apóstolos tinham esse poder. Então ele repreendeu dizendo: ó geração incrédula, até quando estareis convosco? Até quando Jesus estaria com eles, ensinando eles a crer e a acreditar na palavra do Senhor? Eles não sabiam, somente Jesus sabia que já estava próximo o momento da crucificação, o momento da morte e ressurreição dele. Por isso ele repreendeu o povo. Até quando eles iriam continuar sofrendo pela falta de fé? Assim é conosco nos dias de hoje, irmãos. Até quando esta praga vai continuar mantendo os servos de Deus, os filhos de Deus, trancados, presos na fé? Até quando vocês vão continuar se mantendo afastados da presença de Deus, com medo de que alguma coisa aconteça? Nós servimos a um Deus vivo que jamais permitirá que esta praga chegue até a nossa casa, irmãos. É lógico que nós devemos obedecer às leis dos homens também, porque a palavra de Deus nos diz que enquanto formos vivos temos que seguir as ordens e as regras das leis. Porém, as leis dos homens jamais poderá ser maior do que a lei de Deus.
nós jamais podemos deixar que o inimigo tome tanta posse da nossa vida que nos deixe presos dentro de casa com medo. Nós temos que crer e acreditar que Deus está conosco e jamais irá nos abandonar. Vamos botar a nossa fé em ação, meu povo. Nós temos que acreditar. Se hoje você está aí trabalhando com saúde e não contraiu esta doença do inferno que está assolando o mundo, agradeça a Deus. Agradeça ao Senhor, porque você é um privilegiado, é um abençoado do Senhor. E se você já contraiu e conseguiu se curar, glorifique ainda mais ao Senhor, porque esta praga passou e ela não te afetou. Mas você tem que manter a sua fé forte, inabalável. Vamos deixar o medo de lado, porque o medo não vem de Deus. A Bíblia nos diz que Deus não nos deu espírito de temor e sim de ousadia. Vamos ousar a nossa fé, vamos ousar nela, tá? Para que nós possamos nos fortalecer e crer que enquanto nós estivermos na presença do Senhor, mal nenhum nos acontecerá. Lembre-se que enquanto você estiver com Deus, nenhum mal lhe acontecerá e nenhuma praga acontecerá na sua casa, irmãos. Assim como diz o salmista Davi lá no Salmos 91. Amém? Lá no versículo 10. Continuando. Aí Jesus mandou que trouxesse um jovem à tua presença. Vou só repetir o versículo 19. Então Jesus lhe disse: ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrereis? Trazei-mo até mim. E lhe trouxeram. Quando ele viu Jesus, o espírito imediatamente agitou com violência ao jovem, e caindo ele por terra, revolvia-se espumando. E perguntou então Jesus ao pai do menino: há quanto tempo isto lhe sucede? E o Senhor respondeu-lhe: desde a infância. E muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o matar. Mas tu, se podes alguma coisa, tem compaixão de nós e ajude-nos. Irmãos, veja, a incredulidade do povo era tão grande que o homem, sabendo que Jesus era o Messias, já sabia de todos os milagres que Jesus vinha realizando, de todas as curas e todas as libertações que Jesus havia feito até aquele momento, ele vira para Jesus e fala: mas se tu podes, ele ainda duvidava que Jesus pudesse curar o filho dele e libertá-lo das garras desse demônio. Aí veja o que Jesus diz para ele, lá no 23. Ao que lhe respondeu Jesus: se podes, tudo é possível ao que crê. Imediatamente o pai do menino exclamou com lágrimas nos olhos: eu creio, ajuda-me na minha falta de fé. Irmãos, quantas vezes nós nos pegamos em lutas que nós achamos que é o nosso fim, que nós não conseguiríamos vencer, que nós não encontramos solução para aquele problema que tanto nos preocupa. E aí nós lembramos que nós temos um Deus maravilhoso no céu e buscamos a Ele. Irmãos, quantas vezes nós falamos: Deus, se tu existes, faça esse milagre na minha vida. Quantas vezes você já ouviu isso, irmão? Quantas vezes você já disse isso? Quantas vezes você deixou o medo e a angústia te afastar da presença do Pai? Até quando você vai permitir que isso continue na sua vida? Até quando você dará ouvidos ao que o mal vem colocando na sua cabeça, te impedindo de chegar à graça do Pai, de sentir a graça do Pai sobre você? Reflita um pouco nesta noite. Coloque a tua fé em ação. Faça como Jesus está nos ensinando. Tudo é possível ao que crê. Enquanto você não colocar a tua fé em ação, os teus milagres não irão acontecer na tua vida, porque Deus só irá te abençoar quando você estiver preparado para receber as bênçãos dele. Quando ele souber que você não irá colocar os pés pelas mãos, que você não irá lançar tudo fora.
aí sim Ele irá te abençoar da forma que você precisa e não da forma como você deseja. Porque Deus sabe melhor do que nós aquilo que nós precisamos, irmãos. Basta nós crermos e acreditarmos na palavra de Deus. Crermos e acreditarmos que Ele está olhando e cuidando de tudo por nós. Amém? Vamos continuar ali para finalizar. No 25, Jesus, vendo que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe: Espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai deste jovem e nunca mais torne a ele. E ele, clamando e agitando muito, saiu, deixando como se estivesse morto, a ponto de muitos dizerem: morreu. Mas Jesus, tomando-o pela mão, o ergueu e se levantou. E ele se levantou. Quando entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram em particular: por que nós não pudemos expulsá-lo? E respondeu-lhes: esta casta de demônios não pode sair senão por meio de oração e jejum. Irmãos, talvez eu não sei qual a religião que vocês seguem hoje em dia, mas eu não estou aqui para pregar religião para ninguém, irmãos. Eu estou aqui para falar da palavra do Senhor Jesus. E Jesus está nos dizendo da palavra de Deus, porque Ele veio a este mundo para que se cumprisse as palavras de Deus na vida de todos, né? Na vida da nossa querida humanidade, que apesar de receber a maior dádiva do Senhor, que foi a inteligência, entre todos os seres vivos, os homens, né? Os homens e mulheres foram os únicos que receberam inteligência, porém não se utilizam dessa inteligência. Deus, através das Escrituras, diz que nós somos maus e que nós não sabemos pedir. Por isso que muitas das vezes as orações tornam-se em vão, irmãos. Porque não adianta ficar repetindo, fazendo repetições em vão de coisas que, de forma que você não consiga alcançar os ouvidos do Senhor. A gente tem que aprender também, neste momento, como conversar com Deus. E temos que parar de conversar com Deus somente quando nós precisamos de alguma coisa. Nós temos que conversar com Deus diariamente. Nós temos que orar todos os dias, conversando com Deus todos os dias. E assim jejuar. Irmãos, jejuar não é somente ficar sem comida. Você pode jejuar diversas coisas nos dias de hoje. Você que não consegue ficar sem o celular, você pode fazer jejum de ficar sem o celular por algumas horas para fortalecer o seu espírito, deixar a carne de lado. Você pode fazer diversas coisas para agradar ao Senhor, mas você prefere fazer as coisas para agradar a sua carne. Irmãos, eu sei que existem muitas pessoas que assistirão essa ministração, que elas encontram-se presas em algum tipo de vício, seja ele físico ou psicológico, seja ele na bebida, na droga, no cigarro, seja ele em outras áreas, irmãos. Porque o vício, ele não é só de drogas e álcool, não. Existem pessoas que são viciadas na mentira, tem pessoas viciadas em sexo, tem pessoas viciadas em masturbação, tem pessoas viciadas em pornografia. Então, o vício, ele é muito largo o leque de opções que existem para serem tratadas. Então, irmãos, neste momento, se você tem algum vício e que você tem vergonha de se abrir, tem vergonha de falar com alguém a respeito dele, fecha seus olhos e entrega os teus problemas ao Senhor. Peça a Ele para te dar forças e te livrar. Eu irei fazer uma oração porque, irmãos, assim como Jesus repreendeu este espírito imundo, mudo e surdo que estava ali, definhando com esse jovem, fazendo com que esse jovem se tornasse uma pessoa enfraquecida e
tentando tirar a vida dele, na sua vida tem um demônio também tentando te afastar da presença do Pai, para te afundar cada dia mais, até que ele consiga tirar a sua vida. Ele consegue fazer com que você mesmo acabe tirando a própria vida. Porque, irmãos, o vício, de uma forma ou de outra, ele nos leva ao maior pecado que Deus nos diz, que é o suicídio. E eu quero nesse momento fazer uma oração por todos aqueles que estão presos nos vícios, seja das drogas, do álcool ou qualquer vício que seja, irmãos. Porque, irmãos, eu tenho comigo que Jesus, ele veio nos ensinar que ele é a porta, o caminho, a verdade e a vida. E ninguém chegará ao Pai se não for através dele, do ensinamento que ele nos trouxe. Irmãos, Jesus, ele veio no mundo para nos salvar. E hoje, nos dias de hoje, nós estamos sendo ingratos com ele. Por tudo que ele fez para nos salvar, nós estamos jogando a salvação que ele morreu para nos garantir. Nós estamos jogando ela por água abaixo. Mas eu sei que muitos que estão presos nos vícios não têm forças para sair dele mais. O vício chegou a um estágio que ele não consegue mais dominar o vício já dominou ele. Irmãos, eu falo isso porque eu passei por esta fase, tá? Eu passei pelo vício nas drogas, no álcool e no cigarro. Irmãos, eu sei o sofrimento que eu passei e somente Jesus entrando na minha vida conseguiu me libertar. Eu precisei da oração, de muita oração, para chegar aqui hoje e estar ministrando essa palavra para você. Então não deixe que o mal diga para você que você não irá conseguir sair dessa vida. Não permita que o inimigo diga para você que você é um derrotado, porque derrotado é ele que já está condenado ao inferno, a viver no sofrimento eterno. Você, em Cristo Jesus, é mais do que vencedor, irmãos. Então não permita que nenhum mal te diga que você não é capaz de vencer, quando Deus está dizendo que em Jesus você é mais do que vencedor. Então creia e acredite que na presença do Senhor Jesus na sua vida vai fazer mudar a sua história. Então fecha seus olhos nesse momento, irmãos. Liga o teu pensamento a Deus e coloque os teus problemas e os teus anseios no altar de Deus. E se você tem algum vício, ou tem algum parente, algum membro que você ama da sua família, ou amigo que encontra-se nos vícios, fala o nome dele para Deus nesse momento e permita que Deus entre na vida de cada um e faça a diferença em nome do Senhor Jesus. Pai, neste momento, Senhor, eu repreendo em nome do Senhor Jesus todo o mal que vem assolando a vida deste povo, meu Pai. Todos esses espíritos imundos, meu Pai, que tentam manter, meu Pai, os teus filhos no mundo dos vícios. Seja ele nas drogas, no álcool ou qualquer outro vício, meu Pai, que afasta os teus filhos da tua presença. Senhor, neste momento eu peço a Ti, Senhor, queima, meu Pai, todo este mal, meu Deus. Faça com que esses demônios venham, meu Pai, a recolher tudo aquilo que eles colocaram na vida dos teus filhos, meu Pai. E eles levem, meu Pai, de volta para o inferno, de onde eles jamais deveriam ter saído, em nome do Senhor Jesus. Meu Deus, eu derramo, meu Pai, neste momento, meu Pai, a Tua chuva de bênção sobre a vida dos Teus filhos, meu Pai, em nome do Senhor Jesus, para que eles se sintam, meu Pai, fortalecidos, meu Pai, e renovados na fé, para que aí venham, meu Pai, buscar, meu Pai, aqueles que precisam de ajuda, meu Pai. Eles venham buscar aos homens e mulheres de Deus uma palavra de conforto, meu Pai, para poder, meu Pai, vencer as lutas que eles estão passando. Meu Deus, toda dificuldade, meu Pai, que estes homens e estas mulheres vêm passando, meu Pai, na luta do dia a dia, meu Pai, eis que o Senhor irá recompensá-los, meu Pai, e eles venham, meu Pai, conquistar o direito de entrar em Tua morada no dia do juízo. Meu Pai, neste momento, meu Pai, eu agradeço pela palavra que o Senhor nos trouxe, e eu peço a Ti, Senhor, que guarde, meu Pai, e cuide de cada um, em nome do Senhor Jesus. Meu Pai, que esta semana, meu Pai, seja uma semana cheia de
bênçãos e boas notícias na vida deste povo, meu Pai, que tanto te adora, que tanto te busca e te louva. Meu Deus, abençoa também, meu Pai, a vida daqueles, meu Pai, que encontram-se nos hospitais, meu Pai, os trabalhadores, meu Pai, que estão na linha de frente combatendo essas enfermidades e muitas vezes, meu Pai, se sentem frustrados porque os teus planos, meu Pai, não são os mesmos que os nossos. Então, meu Pai, eu peço que o Senhor venha, meu Pai, a dar sabedoria para cada um de nós, para que nós possamos, meu Pai, suportar as provações que vêm surgindo, meu Pai, e que muitas das vezes, meu Pai, a derrota em uma batalha não quer dizer, meu Pai, o final da guerra. Quer dizer somente que nós temos que nos preparar para vencer a próxima. E em Ti, meu Pai, nós confiamos e acreditamos que jamais seremos vencidos, pois o Senhor garante a nossa vitória em nome do Senhor Jesus. Irmãos, deixo um abraço para todos vocês. A presença do Espírito Santo na vida de cada um venha trazer a alegria que vocês precisam para se encher da presença de Deus em suas vidas, em suas famílias, em suas casas. Irmãos, aqueles que estiverem necessitando de uma oração, pode mandar aí nos comentários do vídeo, tá? Mande o seu nome ou mande o número do seu telefone para mim, que eu irei te adicionar e te chamarei para pegar os seus dados. Eu estarei orando por cada um de vocês, tá? Estamos numa campanha de oração, então mande o seu nome, mande o seu problema, que nós iremos orar e apresentar a Deus, para que Ele venha, não que Ele não ouça a tua oração, mas a palavra de Deus diz que quando nós ligamos alguma coisa aqui na terra, nós também ligamos ela lá no céu a Ele. Então, quando eu e você unirmos o nosso pensamento e a nossa fé em oração, nós iremos fazer com que Deus também esteja ligado em tudo isso e venha abençoar a cada dia mais a vida deste servo, desta serva que está ouvindo esta palavra. Amém? Então, irmãos, eu deixo aqui um grande abraço. Fiquem na paz do Senhor. Uma ótima semana. Jesus te ama. Deus é contigo. Fiquem na fé, fortalecidos e crendo que Jesus está voltando e nós precisamos buscar nos aproximarmos dele em nome do Senhor Jesus. Amém? Deus abençoe, fiquem na paz, até o próximo.